Desde que a minissérie Inventando Anna estreou na Netflix, muitas pessoas ficaram fascinadas com os golpes e as mentiras de Anna Delvey ou Anna Sorokin. Essa série foi baseada em um caso real que aconteceu com uma mulher de 25 anos. O nome real dela era Anna Sorokin e ela enganou vários milionários e bancos de Nova York para fazer o que ela quisesse. Então ela enganava as pessoas para comprar bolsas, sapatos de luxo, estadias em hotéis, viagens caras e para fazer o que ela quisesse. Ela contava para a maioria das pessoas que ela conhecia que, na verdade, ela era uma herdeira alemã com muito dinheiro e era tudo mentira. E aí, a história de hoje é super parecida com essa Inventando Anna, porque é a história de uma mulher que contava para todo mundo que ela era uma princesa da Indonésia. Então, é meio que um caso Anna Delvey asiática. Esse é o caso surreal da socialite Azura Luna, que enganou amigos e conhecidos por milhões e milhões de dólares, falando qualquer tipo de coisa. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou sou a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Tomando um cafezinho, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, @LuisaKemi. Eu digo isso porque o caso de hoje não fui eu que descobri, foi uma indicação de uma seguidora minha do Twitter, que é @asunflowerrain. Muito obrigada por essa indicação. Eu nem sabia que esse caso existia e eu fiquei absolutamente fascinada enquanto eu escrevi o roteiro. De verdade, muito obrigada. E vamos começar a história agora e deixando claro que tudo que eu estiver falando aqui principalmente veio de uma fonte, que é um jornal chamado The South China Morning Post, que inclusive fez uma entrevista com a Azura Luna, que é a pessoa que a gente vai estar falando agora. E a fonte vai estar na descrição. No dia 15 de outubro de 2018, um homem chamado Jason, que tinha 46 anos na época e trabalhava na área de tecnologia, teve que fazer uma viagem a trabalho lá em Hong Kong. Ele fez uma longa viagem de Nova York até Hong Kong, e aí quando ele finalmente chegou no seu destino, ele estava super cansado e foi direto para o seu famoso hotel Four Seasons. É uma cadeia de hotéis canadense que tem como um dos seus acionistas o Bill Gates, então a gente pode dizer assim que o Jason provavelmente ganhava bem. Um dia desses, o Jason tinha um almoço presumidamente a trabalho que acabou sendo cancelado, então ele teve essa oportunidade de aproveitar melhor as amenidades do hotel, coisa que antes ele não podia fazer. Então ele optou por almoçar e passar um pouco da tarde ali na área da piscina, tomando os bons drinks no bar da piscina. E foi lá que os olhos dele cruzaram com os da Azura pela primeira vez. Então ele estava lá sentadinho no bar quando ele olha para cima e vê uma mulher deslumbrante, vestida super bem, com cabelos esvoaçantes, muito linda e carismática, entrar lá na área do bar. E ela cumprimenta os garçons com abraços, cumprimentos calorosos. Então ele pensa com ele mesmo exatamente naquele momento: nossa, ela deve ser uma cliente regular, ela deve vir aqui com muita frequência, porque eles se tratam como se fossem conhecidos. E aí o garçom responsável leva essa mulher até uma mesa que ficava do lado da mesa do Jason. E nesse momento os dois cruzam olhares, ela sorri pra ele e já era. A partir desse momento, o Jason conta que queria conhecer essa mulher deslumbrante um pouco melhor. A Azura tinha uma pele linda, sem poros, cabelos esvoaçantes que perfeitamente emolduravam seu rosto bonito e jovem. Ela estava vestindo um terno branco extremamente elegante que parecia ser caro e ela tinha todo um charme ali. Tava sozinha na mesa e o Jason tinha acabado de se divorciar, mas mesmo assim os charmes da Azura foram tantos que ele resolveu se arriscar e tentar se envolver com outra pessoa novamente. Então, depois de algum tempo, o Jason criou coragem e ele resolveu puxar algum assunto com a Azura. E ele falou: ei, você tem alguma recomendação no cardápio? E aí, ele pensou que ela ia ficar encabulada, assim, mas não foi o caso. A Azura logo falou para ele sentar na mesa com ela, porque ela iria alimentá-lo. Assim que ele se sentou, ela se apresentou com o nome de Azura
Azura Luna, e ela disse que o motivo pelo qual ela conhecia quase todos os itens do cardápio é porque ela possuía pelo menos 10% das ações do Hotel Four Seasons. Então, Eles tiveram um almoço super agradável em que ele pôde descobrir um pouco melhor sobre a infância e a vida luxuosa da Azura, né? Ela contou que ela já morou em quase todas as cidades do mundo, Londres, Paris, Bali, e que também ela podia viajar tanto porque a família dela era uma das 10 mais ricas da Indonésia. Depois dessa conversa, a Azura decidiu que ia pagar toda a conta, mas ela não pagou ali na frente dele, ela colocou a conta do bar no quarto dela, né? Pediu para cobrar o quarto e depois eles trocaram telefones e continuaram conversando todas as semanas. Infelizmente, o Jason teve que continuar a sua turnê de viagens a trabalho, ele teve que ir para várias cidades como Tóquio, Seul, Pequim, e durante todo esse tempo ele continuou mantendo contato com a Azura. Chegou até um ponto em que os dois estavam conversando bem flirty, paquerosos, digamos assim, e ela pediu para que o Jason voltasse lá para Hong Kong e passasse um tempo a mais com ela depois de todas essas viagens de trabalho. E o Jason, que era um homem que parecia ter dinheiro e também tinha acabado de se divorciar, ele decidiu, por que não? Então ele cancelou a sua viagem de volta, que seria para Nova York, ele comprou passagens para Hong Kong e foi lá visitar a Azura. E foi com essa decisão que o Jason teve acesso a histórias surreais da vida da Azura, e quando eu digo surreais, é surreal mesmo, assim como veremos lá mais pra frente. E assim que o Jason chegou, a Azura logo levou para todos os restaurantes mais caros e os restaurantes que ela mais gostava lá de Hong Kong. Ela sabia como entreter seus convidados. E ela também o convidou para visitar o seu apartamento, que ficava no 20º andar de um prédio. Nada mais, nada menos do que a First Robinson Road, que era uma das ruas mais caras de Hong Kong. Pelo que eu vi na internet, o metro quadrado desses apartamentos poderiam custar até 12.800 dólares. Um metro quadrado, exatamente. É tipo um dos bairros onde ficava a elite de Hong Kong. E o Jason lembra muito bem de toda essa experiência, porque não era só impressionante a localização do apartamento, mas toda a decoração. Ele falou que lá dentro tinham pinturas de arte déco que pareciam super exclusivas, estátuas de Buda, divãs gigantescos e vários arranjos florais que pareciam caríssimos e muito bem, tipo, a manutenção toda em dia. Os dois começaram a noite conversando enquanto tomavam um bom vinho, e ela tinha aberto alguns vinhos franceses caríssimos. Ela até chegou a dizer que a família dela possuía uma coleção exclusiva de vinhos que ficava lá na Suíça, e que eles tinham um sistema assim, quando alguém da família queria tomar um vinho, ligava para o zelador que cuidava dessa adega e ele mandava os vinhos específicos, sei lá, por Sedex, mandava por jatinho ali direto para Hong Kong quando ela quisesse. Ela tinha até uma planilha do Excel com toda a coleção de vinhos dela e ela mostrou pro Jason. Supostamente, tudo isso supostamente. Conversa vai, conversa vem, álcool vai, álcool vem. Ela começou a falar um pouco mais sobre a história da sua família. Ela já tinha contado que a família dela era uma das 10 mais ricas da Indonésia, mas finalmente ela estava contando o porquê para ele. E segundo Jason, ela contou que a mãe dela era uma advogada famosa que tinha ajudado o Bill Clinton a ser eleito, e que o pai dela, infelizmente, já havia falecido, mas que a Azura tinha herdado uma fortuna de 30 milhões de dólares, um iate e uma propriedade depois do falecimento do pai. Ela chegou até a falar pro Jason que ela era uma princesa lá na Indonésia, e isso explicava muito do seu dinheiro, e eram histórias mirabolantes que ela contava nesse primeiro date, digamos. O Jason quase não estava acreditando nas suas histórias, mas conforme a noite foi passando, ela foi mostrando algumas fotos de experiências muito exclusivas dela no celular, né? Então, spas na Califórnia, fotos dela em desfiles de moda em Paris, ou com pertences caros, tudo de marca, bolsas, sapatos. Ela mostrava fotos de jatos particulares, de um carro
Rolls Royce, de um carro Rolls Royce. O Jason começou a ser convencido de que as histórias dela eram reais, até porque ela era super querida, super carismática. Segundo ele, era uma pessoa que fazia você se apaixonar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Jason se apaixonou por ela e quis acreditar em tudo que ela falava. O que foi uma péssima ideia, porque ele ainda não sabia da existência de uma longa lista de ex-namorados e ex-amigos que estavam fazendo alegações de que ela tinha roubado eles ou enganado eles de algum jeito, roubado milhões de dólares, e também que existia um site dedicado a expor supostas mentiras de Azura Luna. Então agora eu vou contar pra vocês toda a timeline Azura Luna e eu vou tentar fazer isso de forma cronológica, porque até lendo para escrever esse roteiro foi meio difícil de entender o que ela contou pra quem, porque foram supostamente muitas mentiras para muitas pessoas diferentes, então eu tenho certeza que vocês também ficariam confusos, então eu vou simplificar, espero que vocês entendam. Pouco se sabe sobre o passado da Azura Luna, ninguém sabe muito bem da sua infância, adolescência. Tudo que se sabe, que foi uma informação verificada, né, é que ela foi pela primeira vez para morar lá em Hong Kong em 2003, quando ela estava acompanhando o seu marido na época. Então, ela era casada com um homem canadense que trabalhava como gerente geral da rede de hotéis Intercontinental Hotels Group, e de 1997 a 2003 ele trabalhou numa unidade desses hotéis lá na Indonésia. Mas aí, nessa época, provavelmente eles devem ter se conhecido e se casado nessa janela de tempo, e depois ele foi transferido para uma unidade de Hong Kong. Naquele momento em que ela se mudou para Hong Kong, ela conheceu uma das figuras mais importantes aqui da nossa história, que é uma mulher chamada Diane. Ela provavelmente fazia parte da alta sociedade de Hong Kong, pelo que eu li, e ela também era amiga do ex-marido da Azura, do marido dela na época, né? Então elas se conheceram e essa Diane descreveu a Azura da seguinte forma: bem vestida, mas sem nada de especial. E segundo relatos, assim que a Azura chegou lá em Hong Kong, ela provavelmente ficou maravilhada com o mundo de luxo e glamour da alta sociedade. Tudo indica, pela descrição da Diane, que a Azura tinha dinheiro sim, mas ela não era aquela multimilionária princesa da Indonésia que ela dizia ser. Como seu marido trabalhava numa rede de hotéis, ela provavelmente tinha acesso a muitos contatos interessantes, então ela começou a se relacionar com muitas pessoas ricas e muito influentes e afluentes, os dois, influentes e afluentes lá de Hong Kong. E segundo a Diane, ela provavelmente se sentiu seduzida com essa vida, sabe? Ela tinha meio que um sonho de pertencer a esse meio. E sabe por que a gente não sabe muito sobre a vida anterior da Azura? Porque o marido dela, depois que ela se divorciou, ele jurou que nunca mais ia falar pio sobre a Azura. Quando ele foi requisitado a dar uma entrevista em 2019, ele falou o seguinte: ela não faz parte da minha vida já faz mais de 9 anos, então eu prefiro não falar sobre ela. Nenhuma quantidade de informações básicas fornecidas por mim ajudaria você ou qualquer outra pessoa em sua busca atual pela verdade, seja lá o que ele quer dizer com isso, mas resumindo, ele não abre a boca para falar sobre ela e é uma decisão que deve ser respeitada. E pelo que eu interpreto, provavelmente ele tá querendo dizer que, assim, ele não quer falar sobre a ex-esposa porque ele não sabe nada sobre a ex-esposa. Ele não sabe o que aconteceu depois desses 9 anos que eles já estavam divorciados. A Diane continuou sendo amiga da Azura por mais alguns anos, mas elas começaram a ter alguns conflitos. Segundo a mulher, a Azura era uma mulher muito caridosa e que gostava de levantar dinheiro para instituições de caridade misteriosas. Alguns dos seus amigos não sabiam que instituições de caridade eram essas. Inclusive, a Azura era muito ligada à arte e ela dizia ter ligações com artistas famosos lá da Indonésia, então ela volta e meia voltava de lá com alguma pintura desconhecida, mas que ela dizia que era de algum artista famoso, e pedia para que os seus amigos ricos comprassem a obra de arte por um preço amigável, dizia ela, e provavelmente um preço menor do que seria se eles comprassem uma galeria de arte, porque o dinheiro seria convertido para instituições de caridade.
Só que teve essa uma vez que a Azura pediu uma obra de arte emprestada para Diane, falando que ela devolveria em seguida, porque ela precisava para algum evento especial, só que a Azura nunca devolveu. E algumas fontes levantam a possibilidade da Azura ter vendido essa peça de arte e ter ficado com o dinheiro para si. Não era o primeiro vacilo que a Azura tinha feito com a Diane, parece que tinha várias vezes que elas iam almoçar, jantar em restaurantes caros e a Azura dizia que tinha esquecido o cartão de créditos em casa, então era a Diane que tinha que pagar tudo. E aí vocês devem se perguntar, mas por que ela queria continuar sendo amiga da Azura sob essas condições? E a Diane disse o seguinte: se você a conhecesse, se apaixonaria por ela. Ela é muito charmosa e carismática. Caso contrário, como ela faria o que faz? Se vocês assistiram Inventando Ana, vocês devem saber que a Ana se safava dos seus golpes e das suas mentiras, especialmente por causa de dois fatores. Um, porque ela fingia ser mais rica do que na verdade ela era, e dois, porque ela era bem carismática e cara de pau. Eu acho que a Diane realmente gostava dela e queria acreditar que a sua amiga falava a verdade. E olha que nessa época tinha até um amigo em comum das duas que tinha cortado relação com ela, porque ele falava que ser amigo da Azura estava prejudicando a sua reputação. Então a Diane não estava sozinha nisso. E segura todas essas informações, porque a Diane vai continuar nessa história até o final. Nessa mesma época, a Azura, ela já tinha se divorciado do seu primeiro marido e ela já estava namorando novamente. E um dos seus ex-namorados era um homem chamado Robert, que era dos Estados Unidos. Eu não encontrei exatamente a história de como os dois se conheceram, mas eu sei que ele teve uma reação muito parecida até com a do Jason ao descobrir sobre a vida glamurosa da Azura. Ele ficou fascinado nessa vida de riquezas e luxos da mulher, e aí ele lembra até de uma memória em particular que os dois estavam viajando e que ela precisava fazer as malas, que eram duas malas gigantescas da Louis Vuitton, lotadas de roupas caríssimas da Chanel, Elizabeth Taylor e também várias joias. Ele falou que ela até chamava funcionários do hotel para fazer as malas para ela e levar até o carro porque era tão pesado. Além das histórias mirabolantes sobre ela ter dinheiro, parece que o Robert também escutou muitas histórias sobre a Azura ser uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Ela contou que ela frequentou internatos no mundo todo durante a sua adolescência e que ela era uma das pessoas mais superdotadas do mundo. O Robert disse o seguinte: ela sempre me dizia que era uma das crianças mais talentosas de todos os tempos, de acordo com algum tipo de teste de QI. Ela falava de seus amigos de Harvard, seus amigos da Universidade de Brown, foi tudo besteira, mas ela era muito boa em desempenhar um papel. Sigo a minha linha de pensamento. Mais tarde, quando foi feita uma investigação sobre todo o passado ali da Azura, descobriram que ela tinha uma conta no LinkedIn em que ela disse que cursou psicologia na faculdade de Dartmouth, engenharia aeroespacial no MIT e tem um MBA na Universidade de Cambridge. Para alguns conhecidos, ela também era uma grande pianista. Algumas pessoas achavam que agora ela estava cursando biologia molecular e assim, só recapitulando tudo para vocês, ok? Ela era uma psicóloga, engenheira aeroespacial, bióloga molecular, pianista e princesa da Indonésia. Mas para vocês entenderem um pouco melhor como ela se safava com todas essas histórias, é porque muitas vezes ela contava coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, para uma pessoa ela era engenheira aeroespacial, para outra ela era outra coisa, entendeu? Voltando pro relacionamento com o Robert, que é o ex-namorado dela, né? Os dois tinham uma boa relação até que ela começou a fazer pequenos vacilos com o Robert. Parece que ele emprestou um cartão Black American Express para ela fazer compras, só que ela extrapolava muito dos limites, ela fazia compras caríssimas, o que causava várias brigas entre os dois, e ela também usava muito aquela desculpa de fazer doações para caridade. O Robert conta de uma vez em específico em que a Azura falou que estava tendo um evento de caridade lá em Hong Kong e que ela precisava que o namorado doasse pelo menos $30 mil
em nome dessa caridade. Ele falou que foi extremamente trouxa na época, acreditou nela e acabou mandando esse dinheiro. E que alguns meses depois ele ligou para essa instituição de caridade que ela dizia que realmente tinha doado e ninguém lá tinha recebido nenhum tipo de doação, nem com o nome dela, nem com o nome dele. E um dos momentos mais gota d'água do Robert aconteceu em 2017, quando a Azura falou que precisaria pegar emprestado $150 mil para ajudar com os gastos do funeral do seu pai. Eu gostaria de dizer aqui que, segundo esses conhecidos da Azura, ela falava uma coisa diferente para cada um. Para alguns dos conhecidos, os dois pais dela já haviam falecido faz tempo. Para outras pessoas, a mãe dela estava viva, mas o pai já faleceu. São várias datas diferentes que parece que não batem uma com a outra. Mas pouco depois dela ter feito isso com ele e nunca ter entregado o dinheiro de volta, os dois terminaram e parece que foi um término feio. Desde então, a Azura devolveu parte do dinheiro que ela gastou nos cartões American Express do Robert, mas assim, ele continuou sendo bem lesado. E aí, nessa época, ele pensou consigo mesmo: eu não posso ser a única pessoa que foi enganada por essa mulher. E ele contactou ninguém mais, ninguém menos do que a Diane. Pois é, está tudo conectado. Os dois já se conheciam desde 2017, quando o Robert foi viajar para Hong Kong para se encontrar com a Azura mais uma vez. E aí os dois marcaram um encontro lá para eles investigarem o passado bizarro da Azura. E eles descobriram um site que se chamava The Rip-Off Post. Esse site, pelo que eu entendi pela descrição, ele é dedicado inteiramente a rastrear casos de fraude. Então qualquer pessoa, organização, etc., pode fazer uma denúncia que pode ser anônima ou não, que tem como objetivo principal alertar outras pessoas de casos de fraude. E lá os dois descobriram histórias de várias pessoas diferentes do mundo inteiro, então Los Angeles, Paris, Nova York, Jacarta, Hong Kong, todos os lugares onde a Azura já visitou. Em um dos posts ela foi descrita como uma das maiores golpistas de Hong Kong. E muitas dessas histórias eram similares ao do Robert e da Diane. Ela virava amiga das pessoas, pedia dinheiro emprestado, nunca devolvia, ou pedia dinheiro para caridade e não se sabe se essa caridade era real. Em um dos casos mais assim chocantes que estavam lá no Rip-Off Post era a história de uma mulher que era uma socialite de Beverly Hills que conheceu a Azura e disse que o namorado dela tinha sido enganado por ela a comprar um diamante que era falso. E teoricamente a Azura teria dormido com o seu namorado para convencê-lo a comprar este diamante. Então, assim, coisa tensa. Além dessas acusações que foram feitas nesse site, o Rip-Off Post, várias outras pessoas surgiram com novas acusações e algumas delas foram: sabe aquele apartamento caro que ela levou o Jason alguns anos depois, que ficava lá na First Robinson Road, uma área muito nobre? Os advogados que representavam essa empresa ali, que era responsável pelos esses apartamentos, todos esses apartamentos, falaram que a Azura devia mais de $460 mil de taxa e aluguel que ela nunca pagou. E aí eles conseguiram uma ordem judicial para despejá-la do apartamento, e aí eles prenderam ela para fora de casa, ela não podia voltar até que pagasse, e no fim os pertences dela foram leiloados, eles puderam remover os seus pertences. Só que a Azura insiste em dizer que os seus pertences foram roubados e que ela tinha enviado um cheque sim para pagar todas essas despesas, mas que nunca chegou por algum motivo. Um ex-amigo da Azura também disse que um dia, quando eles estavam num restaurante, eles pediram mais de $20 mil em vinhos e que ela disse que perdeu o cartão naquele dia, ele pagou e nunca foi reembolsado. Também uma organização de leilões lá de Hong Kong denunciou a polícia a Azura depois de que ela não pagou uma oferta que ela já tinha feito de $170 mil por um item que foi leiloado e que ela nunca pagou, nunca, né? Não, e vocês não estão entendendo. Aparentemente, ela não estava sendo acusada só pelos mais ricos lá de Hong Kong, do mundo inteiro, não. A moça que trabalhava na casa fazendo faxina da Azura por 8 anos, parece que apresentou um relatório em 2019 de que a sua empregadora devia mais de $76 mil em salários que não foram pagos, e mesmo depois disso, a Azura dizia que era a empregada que roubou dela.
Mas esse caso explodiu realmente foi em 2018, quando a Azura foi presa. Em novembro de 2018, uma socialite de Beverly Hills disse que pagou a Azura mais de $86 mil em bolsas da Hermès, que é uma marca, né, extremamente cara, mas que quando ela foi autenticar as bolsas, elas eram falsas, então ela foi até a polícia. Segundo relatos, a Azura tinha um esquema de golpes, que ela falou que ela tinha uma coleção extensa de bolsas Birkin da Hermès, que se vocês não sabem como é que funciona essa bolsa Birkin, é super difícil de conseguir. Eu sugiro que vocês vejam a Deep Web, que é a máfia das bolsas Birkin, que é tipo assim, mesmo que você seja um cliente regular da Hermès, gaste milhões de dólares por ano lá, pode ser que os lojistas nunca te ofereçam uma bolsa, porque sim, você tem que ser convidado para comprar uma bolsa de $15 mil, e mesmo assim você não pode nem escolher qual bolsa é e tal, e esse é o maior prestígio para celebridades e pessoas ricaças no mundo inteiro. Então, uma forma que a maioria das pessoas consegue comprar essas bolsas, ou pelo menos a bolsa que elas querem, é através de terceiros que vendem as Birkin por, tipo, 3 vezes o preço. Foi isso que essa socialite quis fazer, ela comprou algumas bolsas Birkin da Azura e depois ela foi autenticar em uma loja e eles falaram que eles eram falsos. E aí foi assim que a polícia acabou chegando na casa da Azura e apreendendo. Ela foi levada à delegacia de West Hollywood, parece, e ela foi presa por vender itens sobre falsos pretextos. Ela estava hospedada lá nos Estados Unidos na época, né? Só que ela foi libertada naquele mesmo dia com o passaporte na mão e acompanhada de 2 advogados. A polícia afirmou que nenhuma acusação formal poderia ser feita até que a Hermès mesmo, a loja Hermès, autenticasse essas bolsas. Segundo a Azura, ela não fez nada de errado. E segundo essa socialite que a denunciou, elas foram confirmadas como falsas, mas não teve nenhuma notificação oficial da Hermès, então é por isso que ela não foi presa. Enfim, foram saindo alegações e alegações, e a Diane e o Robert começaram até a criar um grupo de WhatsApp, sim, um grupo de WhatsApp, com várias pessoas que diziam que foram enganadas pela Azura, então eles estavam coletando evidências. E agora vamos para o começo de tudo. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque aconteceu muita coisa, mas assim, o ano é 2018, ela tinha acabado de ser presa e na mesma época ela estava namorando o nosso querido Jason, personagem do começo do vídeo. Só que o único problema é que ela nunca contou pro Jason que ela tinha sido presa, então ele não tinha a menor ideia. Pouco tempo depois da sua libertação, em novembro de 2018, a Azura o convidou para visitar Londres com ela e o homem foi. Antes dessa viagem, a Azura já tinha contado pro Jason que ela tinha uma mansão de 20 quartos em Londres, e assim que eles chegaram, a Azura deu a ideia deles se hospedarem em um hotel. E aí o Jason falou, ué, mas por que a gente não visita na essa casa lá em Londres? E a Azura só respondia que ela preferia ser mimada num hotel e ter todas as facilidades de um hotel. E aí o Jason meio assim, sem saber o que fazer, ele perguntou, mas a gente vai visitar a sua casa em algum momento? Ela falava que sim, mas em nenhum momento eles foram. E durante essa viagem em particular, a Azura começou a pressionar muito o Jason para que ele comprasse um anel de casamento para ela e que ele transferisse vários dos seus bens pro nome da Azura, sim. Então ela usava todo tipo de pretexto que fosse necessário para atingir esse fim. Ela falava que o Jason estava passando por um processo de divórcio e provavelmente a ex-esposa dele ficaria com muitos dos seus bens, então como uma forma de protegê-los, que ele deveria colocar tudo no nome dela e que eles se casassem, que assim tudo ficaria super seguro. E quando isso não colava, ela também falava que a família dela não gostava desse relacionamento entre os dois e que ele deveria provar o seu amor verdadeiro dando um anel de noivado, que ele ia herdar aquela adega que custava $22 milhões. Então ela estava insistindo muito. Foi só mais tarde que o Jason descobriu que a Azura na verdade tinha sido presa antes em Los Angeles e que mesmo assim ele tentava acreditar nas mentiras dela, que ela era extremamente manipuladora, que ela conseguia fazer tudo que ela queria porque ela tinha muita lábia.
ela poderia fazer isso com tanta convicção. Ela dá vida aos personagens, foi incrível, as histórias eram tão profundas. Eu pensava comigo mesmo, isso é besteira, mas ela disse que não estava no Google porque ela era muito rica. Então, assim, tinha algumas histórias que ela contava pro Jason que ela falava que não dava para encontrar no Google porque ela era tão rica que conseguia tirar todas as informações do ar, mas o Jason foi acreditando. Parece que ela era realmente uma pessoa que sabia conversar com os outros. Todas as outras pessoas na vida dela falaram a mesma coisa. O Jason foi acreditando e acreditando até que surgiu a gota d'água. Um aviso, um último aviso que falou: corra daqui. Em janeiro de 2019, o Jason foi convidado para visitar a Azura no seu apartamento de luxo em Paris. Se vocês estão se perguntando, mas como ela tinha um apartamento de luxo em Paris? Bom, os proprietários desse imóvel contaram a história depois. Eles falaram que ela tinha ido visitar Paris por 4 dias, pagou a estadia desses 4 dias num apartamento super de luxo lá na cidade, e que ela começou a conversar com os proprietários, dizendo que ela tinha interesse em comprar um imóvel lá na cidade, e ela convenceu os dois que realmente ela compraria aquele apartamento. Então, os proprietários deixaram ela viver no imóvel enquanto acontecia esse processo de compra. Afinal de contas, ela seria a futura proprietária ali do apartamento. Só que o pagamento nunca chegou. Ela ficou, eu acho que 3 meses. Ela passou 3 meses lá, nenhum depósito foi feito e depois expulsaram ela de lá. Mas era só para explicar por que ela tinha um apartamento em Paris nessa época. Antes de visitá-la em Paris, o Jason disse que fazia várias calls de FaceTime com ela e que ela sempre via ali a moça que trabalhava na casa dela, lá nos fundos. E a Azura tinha contado uma história de que essa moça tinha trabalhado com a família dela por mais de 40 anos e o nome dela era Sunita. E aí, quando ele chegou lá em Paris e conheceu a Sunita, a primeira coisa que a mulher falou para o Jason é: a gente não se conhece há 40 anos, não. A gente só se conhece há poucas semanas. Segundo essa mulher, a Azura tinha a convencido a deixar o trabalho antigo dela, que era cuidando de um senhor idoso, para trabalhar com a Azura, né? E que a Azura estava morando em um apartamento anterior, mas que as duas foram despachadas de lá por algum motivo, que ela não estava pagando as contas, e aí elas tinham se realocado a esse outro apartamento. Nesse mesmo período de tempo, não sei se foi exatamente nessa viagem, um pouco antes, um pouco depois, mas o Jason tinha sido identificado pelo grupo de WhatsApp das pessoas que foram enganadas pela Azura, e a Diane e o Robert colocaram o homem lá naquele grupo e contaram pra ele toda a verdade. Ele enlouqueceu naquela época, dizendo que era tudo uma farsa, a Azura tava negando e tudo mais, mas a Sunita mesmo puxou o homem de lado e falou: vai embora, é tudo mentira, corra, é tudo uma farsa. E era realmente tudo uma mentira? Depende, tem coisas que foram verificadas que sim, tem coisas que não se sabe. Primeiro, as universidades que ela disse que frequentava. Então, algumas delas falaram sobre o assunto. Então, a porta-voz de comunicações da Universidade de Dartmouth disse que não há ex-alunos em Dartmouth sobre o nome de Azura e o sobrenome gigantesco dela. Um representante do MIT disse que normalmente eles não falam se alguém frequentou ou não a universidade, mas como aquele caso ficou muito famoso, eles verificaram que o escritório de registro do MIT não tinha nenhum registro com o nome de Azura, sei lá, o sobrenome dela. O representante da Brown University falou a mesma coisa, vocês entenderam, né? Pelo menos essa parte acadêmica realmente foi esclarecida que não. Teve gente na mídia indonésia que acusou a Azura Luna de nem ser o nome verdadeiro dela, de que ela tinha outro nome inteiramente, que ela era realmente uma cidadã da Indonésia, mas que não tinha toda aquela história de, nossa, viveu em vários países, etc. Só que aí existem fontes conflitantes, porque um jornal lá em Hong Kong disse que teve acesso ao passaporte da Azura Luna e estava escrito lá Azura Luna. Se era um passaporte real, se era o nome dela mesmo, bom, não sabemos, mas no passaporte estava escrito esse nome. E para não dizer que tudo foi mentira, tem uma instituição de caridade que contou para o China Morning Post que recebeu uma doação de $2.000 da Azura em algum momento ali em que ela já estava em Hong Kong, mas assim,
Eles confirmaram que receberam uma doação. A verdade deve estar meio ali no meio, assim, digamos, porque, sabe, essas séries, minisséries, por exemplo, da Netflix, que falam sobre crimes e tal, elas sempre criam vilões e mocinhos que é para entretenimento mesmo, e é bem divertido. Só que quando se trata de casos reais, normalmente, né, não existe isso de uma pessoa ser 100% ruim, 100% boa. Talvez ela tenha cometido crimes, mas doava pra caridade de qualquer jeito, não se sabe mesmo. Bom, enfim, em uma entrevista que ela concedeu pra South China Morning Post, isso mesmo, ela tentou contar a sua versão da história, a própria Azura. Segundo esse jornal, ela apareceu ali na reunião por call, vestida com uma camisa branca, simples, deitada numa cama, e que ela era realmente muito bonita. Ela contou que ela estava ligando da Angola, que ela estava trabalhando numa organização de caridade, tinha quebrado o tornozelo, essas coisas. E ela falou um pouco da sua vida e tentou desmentir algumas das alegações que estavam circulando sobre ela. Uma delas foi sobre os pais da Azura. Segundo ela perdeu os pais quando tinha 11 anos, eles eram humanitários internacionais e morreram em Timor-Leste quando eles foram pegos em um fogo cruzado e eles morreram protegendo ela das balas. Basicamente, ela disse que era de uma família pobre, que não tem nada a ver essa história dela ser uma princesa da Indonésia, que a mãe dela trabalhou para eleger o Bill Clinton, que não tinha nada a ver, que ela nunca tinha falado nenhuma dessas coisas para ninguém e que ela vinha de um passado ali de uma família agricultora. Um motivo que ela realmente se mudou para Hong Kong foi o marido dela, que realmente existiu e que realmente foi transferido para Hong Kong. Ela também disse que tinha outro motivo, que as pessoas praticavam bullying nela quando ela estava na Indonésia e criavam contas falsas no Tinder e enviavam homens à porta dela, e esse foi um dos motivos também que ela se mudou para Hong Kong. E ela até falou que ela é a vítima de muitas dessas pessoas que estão a acusando. Ela falou que ela não deve nada a ninguém, nenhum tipo de dinheiro, e que os proprietários, lembra daquele apartamento, o primeiro apartamento que ela morava em Hong Kong, que ficava em First Robinson Road? Então, ela falou que eles que roubaram os pertences dela e eles que nunca receberam o cheque que ela realmente tinha enviado. Depois dessa entrevista, o porta-voz da administração dessa propriedade disse que isso não é verdade, que tem até uma ação judicial mostrando que na época eles tinham o direito de tirar todos os bens dela ali da propriedade, que eles podiam enxotá-la, qual é que é o nome? Expulsá-la. E que em nenhum momento depois disso a Azura tentou contactá-los. E a Azura também conta sobre aquela história da moça que trabalhava na casa dela, que na verdade ela tinha roubado a casa, roubou fundos da sua mãe ali, rica e falecida, e ela falou tudo isso com olhos cheios de lágrimas, uma voz trêmula, e que antes dessa ligação se perder, ela também conta que ela não era uma pessoa que gostava de socializar, sair de casa, e que a maior parte do tempo ela ficava em casa com seu cachorrinho e tudo mais, e que é uma pessoa extremamente introvertida. E aí a ligação cai e os entrevistadores perdem acesso a ela. Esse caso explodiu na Indonésia quando foi feita essa reportagem, da mesma forma que aconteceu com o Inventando Ana, até onde eu entendi. E a polícia na Indonésia disse que está pronta para, correr atrás dela, de ajudar a localizá-la, caso haja um pedido oficial da polícia de Hong Kong ou da Interpol, já que os crimes dela teriam sido cometidos fora do país. Mas por enquanto parece que o paradeiro da Azura ainda é desconhecido. Se sabe muito pouco sobre ela, mas que todas as pessoas que conheciam dizem que não se surpreenderiam se ela voltasse e que as suas aventuras inspirassem algum tipo de série ou filme aí, que nem Inventando Ana, só que Inventando Azura. É um caso super parecido com o da Anna Delvey, vocês não acham? Assim, vocês assistiram essa série na Netflix? O que vocês acharam, etc. E agora eu também recomendo outro caso pra vocês, que eu não sei se já foi postado no canal, se já tiver sido postado vai estar nos cards agora, se não tiver vai ser postado na semana que vem, então se inscrevam, que é o caso do Charles Sobhraj, um homem que inspirou uma outra série da Netflix que se chama O Paraíso e a Serpente. E esse homem foi conhecido por vários crimes diferentes que ele cometeu em todo o sul e sudeste asiático, como golpes e até
Ele também foi conhecido como assassino do biquíni e é abatedor de hippies. É um caso muito interessante que ficou super longo, uns 40 minutos. Eu recomendo que vocês assistam. Ou também o caso da assassina do café, que é uma menina da Indonésia que acabou, né, dando fim a uma das suas melhores amigas. Muitas pessoas acreditam que seja por inveja. E agora eu vou assistir BBB, porque eu já tô super atrasada e talvez o paredão já tenha acontecido, mas enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, não se esqueçam, mantenham-se cafeinados. Eu sempre falo de uma forma diferente, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido a minha essência. E é isso, até semana que vem.